Meu nome é Marcos, tenho 32 anos, e nos últimos 10 anos eu virei tipo a rede de segurança da minha família. Sabe como toda família tem aquela pessoa que sempre resolve as coisas? Então, essa pessoa sou eu. Sou eu que ajudo quando alguém não consegue pagar as contas, que empresto dinheiro, mesmo sabendo que nunca vai voltar, que apareço, pago o que precisa e faço de tudo para ninguém acabar dormindo no carro. Nunca reclamei, porque por muito tempo achei que isso era o que a família fazia, a gente se esforça, cuida um do outro e vai levando, mesmo sem ter muito. Sempre disse para mim mesmo que, quando eu conseguisse me estabilizar, ia fazer de tudo para que ninguém mais da família precisasse passar por dificuldade. Mas aí percebi uma coisa, tem uma diferença enorme entre ser generoso e ser subestimado. E o que aconteceu no meu aniversário esse ano deixou isso bem claro. E doeu. A ideia era fazer uma comemoração simples, mas com significado. Nada chique demais, só algo íntimo, com pessoas que eu amo, uma boa comida, uma chance de rir, conversar e dar um tempo da correria do dia a dia. Reservei uma sala privada num restaurante legal aqui perto. Não era luxo, mas era bonito, dava aquela sensação de ocasião especial. Paguei adiantado para garantir R$ 400, sem reembolso. Escolhi um lugar perto da casa de todo mundo, só para ninguém dizer que era longe demais. Mandei convite por e-mail, por mensagem de celular, para todo mundo, minha mãe, meu pai, minha irmã mais velha, a Kendra, o marido dela, o Tom, meu irmão mais novo, o Jordan, até meu primo Rei e o namorado dele que, aliás, estão em todos os eventos da família, mesmo sem nunca retribuírem. Mandei lembrete uma semana antes e de novo 2 dias antes. Queria muito que fosse um dia especial. Eu tava empolgado. Usei o blazer que minha mãe me deu no Natal passado. Cheguei 15 minutos mais cedo, confirmei com a equipe do restaurante se o bolo estava pronto. E esperei. E esperei. No começo. Ignorei. Pensei, minha família só tá atrasada. Talvez pegaram trânsito. Talvez o filho de alguém teve um daqueles acidentes de fralda de última hora. Pedi uma bebida, fiquei mexendo no celular e sorri, imaginando todo mundo chegando de repente, meio sem fôlego, dando um monte de desculpas engraçadas. 30 minutos passaram. Depois 45. E ninguém. Mandei uma mensagem no grupo da família. Oi, tudo certo? Tô aqui, quando vocês chegarem. Ninguém respondeu. 1 hora depois, comecei a sentir uma coisa ruim chegando. Não era raiva. Ainda não. Era tipo um nó no peito, uma vergonha silenciosa. Olhei em volta, a sala ainda estava toda arrumadinha, velas acesas, talheres sem ninguém ter tocado. O garçom veio, com aquele sorriso educado e meio com pena, e perguntou se eu queria pedir. Falei que ia esperar mais 10 minutos. Foi aí que meu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Abri. E meu coração disparou. Era uma postagem nova da minha irmã, a Kendra. Uma foto de grupo. Numa churrascaria. E não era só ela e o marido. Era todo mundo. Minha mãe, meu pai, o Jordan, o Rei. Até o namorado do Rei. Todo mundo sorrindo, como se fosse o melhor momento do mês. A legenda dizia: Noite em família. Grata pelos de verdade. Hashtag abençoada. Na hora, senti como se tivessem tirado o ar de mim. Fiquei só olhando para a tela, parado. Não fazia sentido. Comecei a ler os comentários. Minha tia escreveu: parece muito divertido. Saudade do Marcos. E a Kendra teve a coragem de responder: acho que ele tinha outros planos hoje à noite. Outros planos? Meus outros planos eram estar ali com eles. Sentado naquela mesma mesa. No começo, nem fiquei triste. Só fiquei meio travado, como se tivesse desligado por dentro. Aí começou a bater uma náusea. Não respondi. Não comentei. Não mandei mensagem. Não liguei. Me levantei, deixei uma gorjeta pro garçom que, pra falar a verdade, foi mais cara do que a bebida que eu mal tinha encostado e saí do restaurante com as mãos tremendo. No caminho para casa, minha cabeça foi mudando. Primeiro era confusão, depois virou humilhação.
E por fim virou outra coisa, clareza. Aquilo não foi um erro. Não foi alguém esquecendo de avisar ou um mal-entendido. Foi de propósito. E o pior de tudo, nem foi a primeira vez. Lembrei do último Natal, quando esqueceram de me avisar que o jantar ia ser na casa do Jordan. Lembrei do grupo da família, onde eu sempre sou o último a ser marcado quando sou marcado. Lembrei do chá de panela da Kindra, há uns 5 anos, quando ela fez um discurso agradecendo todo mundo. Menos a mim. Mesmo eu tendo pago o bolo e as decorações personalizadas. Antes eu achava que era só distração, sabe? Tipo, as pessoas são assim mesmo, às vezes esquecem. Mas dessa vez ficou claro, não foi esquecimento, foi escolha. Foi exclusão. Bonita, arrumadinha, com janta e hashtag no Instagram. E aí comecei a lembrar de tudo que já fiz por eles. Os R$ 500 que eu mandava todo mês pra minha mãe pagar o aluguel naquele condomínio pra idosos, ela adorava aquele lugar. O seguro do carro do meu pai, que ele não tira do bolso desde 2018, porque eu deixei o pagamento automático na minha conta desde que ele foi demitido. Ele falou, quando eu melhorar, te pago. Soiler, nunca pagou. Kindra e o fotógrafo de casamento dela com o Tom. Fui eu quem pagou. O depósito de segurança quando o Jordan se mudou para Atlanta? Fui eu também. A conta do dentista de emergência do rei? Mais uma vez, eu. E olha, eu nunca fiquei contando ponto. Nunca joguei na cara de ninguém. Sempre pensei que, quando eu precisasse de carinho, consideração, eles iam me tratar do mesmo jeito. Mas agora eu não sei. Tipo, no dia do meu aniversário, quando cheguei em casa, só sentei no sofá, no escuro. Eu não chorei. Nem parecia que eu conseguia. Fiquei só atualizando aquela postagem, vendo as curtidas subindo, como se o mundo estivesse me mostrando que eu não importava para as pessoas que eu mais colocava como prioridade. Eu podia ter mandado uma mensagem sarcástica. Podia ter ligado e cobrado respostas. Mas, em vez disso, fiz outra coisa. Abri meu aplicativo do banco. Cancelei a transferência do aluguel da minha mãe. O prédio dela ia mandar um aviso em alguns dias. Apaguei o pagamento automático do seguro do carro do meu pai. Se ele não corresse atrás, a apólice ia vencer. Aí fui descendo a lista. Cada pagamento automático. Cada favorzinho. Cada ajuda silenciosa e não agradecida que eu já tinha transformado em parte da minha rotina todo mês. Cancelei um por um. E para fechar, postei uma história no Instagram. Nada mesquinho, nem dramático. Só uma foto do meu bolo de aniversário, intocado. E a legenda dizia: lembrete, eu sou quem paga o aluguel da minha mãe e o seguro do carro do meu pai. Sem hashtags, sem marcar ninguém, sem nome. Mas eles viram. Eu sei que viram. Porque no dia seguinte meu celular não parava. Ligações perdidas da minha mãe. Mensagem do meu pai perguntando se estava tudo bem. Até o Jordan me mandou mensagem, acredita? A Kindra escreveu: você tá sendo dramático. A gente nem achou que você fosse se importar. E, claro, ainda teve a coragem de mandar: nossa, se você tinha algum problema, era só falar. Não precisa ficar expondo desse jeito. Ah, entendi. Eu era o dramático. Eu tava lavando roupa suja. Não eles, que me ignoraram no meu próprio aniversário para fazer uma noite em família sem mim. Mas eu não respondi ninguém. Deixei todas as mensagens no visualizado, todas as ligações sem atender. Fiquei em silêncio. Nem sabia direito o que eu queria deles. Um pedido de desculpas, talvez? Talvez eu só quisesse um motivo. Talvez eu só quisesse que, por uma vez, eles ficassem em silêncio. Que sentissem minha falta do jeito que eu sentia a deles. Que deixassem a conta de luz vencer. Que deixassem o aviso de aluguel chegar. Que começassem a se perguntar se, talvez. Só talvez. A pessoa que eles sempre esqueciam tinha finalmente parado de aparecer. E o mais louco é que isso foi só o começo. Eu não esperava que o silêncio batesse neles tão rápido ou com tanta força.
De tarde, minha mãe já tinha ligado 4 vezes. Na última mensagem de voz, ela estava estranhamente animada, falando assim: Oi, querido, não sei se você viu minha mensagem mais cedo, só queria dar uma olhadinha. Acho que aconteceu alguma coisa com o aluguel esse mês, talvez algum erro. De qualquer forma, te amo, me liga, tá bom? Erro, né? Como se o fim de toda a ajuda financeira que eu dava fosse só uma falha do sistema. Como se não fosse, na real, um alerta bem claro com uma sirene gritando. Aí meu pai mandou mensagem. Recebi um aviso sobre o seguro. Tem certeza que não esqueceu de atualizar o cartão? Acho que tá vencido. Me liga quando puder. Como se fosse só um descuido. Como se eu tivesse deixado passar. Quando, na real, a verdade é que eu tava carregando esse time inteiro nas costas há anos. E aí veio a Kendra. Ah, a Kendra. A primeira mensagem dela foi curta e cheia de arrogância. Sério, Marcos. Você tá se envergonhando. Ninguém te excluiu. A gente só queria um jantar tranquilo. Você tá levando isso pro lado pessoal demais. Quando eu não respondi, 1 hora depois veio outra. Você podia ter falado que se sentiu excluído. Não precisava deixar a mamãe e o papai surtando desse jeito. Fiquei olhando pra isso por um tempo. O que me pegou não foi nem a tentativa de me manipular, de inverter as coisas. O que mais me pegou não foi nem o que ela disse. Foi a velocidade com que ela passou de tirar sarro de mim, pra me culpar pelas consequências das próprias atitudes dela. Como se tudo isso tivesse sido culpa minha. Como se o problema fosse eu reagindo à forma como eles me trataram, e não o fato de eles terem feito isso comigo de propósito. Não era sobre sentimentos. Era sobre uma escolha. Eles não me esqueceram. Eles não acharam que eu não me importaria. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E perceber isso doeu mais do que eu esperava. Também não respondi. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque eu tinha coisa demais na cabeça. E nada do que eu dissesse ali ia consertar aquilo. No fim das contas, ficou claro, eles só me valorizavam pelo que eu podia dar, não por quem eu era. E os dias seguintes foram silenciosos. Dolorosamente silenciosos. Sem postagens novas da Kendra, sem ligação da minha mãe. Mas aí, no 4º dia, o Jordan apareceu. Literalmente apareceu na minha porta. Abri e lá estava ele, parado na varanda, com a cara de quem só veio pegar um moletom emprestado. Mãos nos bolsos, sorriso meio sem graça. E aí, mano, ele disse, como se estivesse tudo bem. Me encostei no batente da porta. Nem sabia que você tava na cidade. Vim dirigindo mesmo. Queria conversar. Cara a cara. Dei um passo pro lado e deixei ele entrar. Ele passou por mim como se ainda morasse ali. Como se a gente ainda fosse adolescente. Como se ele não tivesse faltado no meu aniversário sem nem mandar uma mensagem. Sentou no sofá e deu uns tapinhas na almofada do lado, chamando pra eu sentar. Tá bravo? Essa pergunta me acendeu algo por dentro. Eu não sentei. Fiquei de pé. Bravo? Repeti. Não. Eu fui humilhado. Tem diferença. Ele levantou as mãos. Tá, justo. Mas, pô. Você acha mesmo que foi uma grande conspiração? A gente só queria uma noite mais tranquila. Ninguém queria te machucar. Fui até a cozinha. Peguei um copo d'água. Só pra ter alguma coisa pra fazer, algo pra segurar nas mãos. Fiquei olhando pela janela. Fiquei em silêncio por um segundo, aí me virei pra ele. Jordan, eu não fui convidado. Ele franziu a testa. Não é bem assim. Então por que ninguém disse nada quando eu mandei os convites? Perguntei. Por que ninguém respondeu quando mandei mensagem do restaurante? Por que a Kendra falou que eu tinha outros planos? Você sabia que eu tava lá, sentado sozinho numa sala reservada, e mesmo assim postaram uma foto em grupo como se eu fosse um desconhecido. Ele desviou o olhar, coçou o queixo. A gente achou que você não ia ligar, cara. Você sempre parece tão
sei lá, tão na sua, tão de boa. Dei uma risada curta, meio amarga. Você quer dizer porque eu pago tudo? Porque eu nunca peço nada em troca? Ele ficou quieto. Não disse nada. Falei, confirmando. Foi o que eu pensei. Ele parecia desconfortável. Olha, mamãe e papai estão surtando. A administração do prédio ligou para ela. E papai tá preocupado com o carro. Você podia, sei lá, avisar antes de fazer essas coisas? Fui andando devagar até a mesa de centro e coloquei o copo com cuidado. Jordan, eu dei aviso para eles por anos. Todo mês. Só que em silêncio. Com apoio. Sem reclamar. Sem esperar reconhecimento. Você não pode chegar agora e me pedir para falar mais alto, só porque agora, pela primeira vez, vocês escutaram o silêncio. Ele se levantou, frustrado. Então é isso? Vai simplesmente cortar todo mundo? Acha que tá punindo a gente, mas só tá dificultando a vida de geral. Não falei, bem calmo. Quem fez isso foram vocês, quando decidiram que eu não era família o bastante para sentar à mesma mesa. Ele ficou me olhando por uns bons segundos. Como se estivesse tentando achar algo para dizer que não soasse defensivo, ou idiota. Não achou nada. Acho melhor eu ir, ele murmurou. Eu só fiz que sim com a cabeça e fui abrir a porta para ele. Na porta, ele parou, olhou para trás. Isso tudo parece mesquinho, Marcos. Então talvez você tenha esquecido como é ser deixado de lado, respondi. Fechei a porta atrás dele. Tranquei. Fiquei ali por alguns minutos, com a mão ainda na maçaneta, sentindo meu coração bater forte. Mas não era por causa da discussão. Era pelo peso de finalmente ter dito aquilo em voz alta. Passei tanto tempo engolindo tudo, tentando ser a pessoa mais madura, repetindo para mim mesma que não precisava de reconhecimento. Mas a verdade? Eu precisava sim. Precisava me sentir importante. Não pelo que eu dava, mas por quem eu sou. E pela primeira vez em anos, eu não ia mais pedir desculpas por esperar isso. As consequências ainda nem tinham começado. Mamãe ainda fingia que não entendia o que estava acontecendo. Papai provavelmente estava culpando o cartão de crédito vencido. Kendra, ela ia sair do tá tudo sob controle pro drama total no minuto em que o próximo dia de spa dela fosse cancelado por causa de um pagamento atrasado no Vemo pro papai. Eu já sentia a tempestade chegando. Mas, dessa vez, eu não estava com medo. Levou exatamente 5 dias para a máscara cair. 5 dias de silêncio. 5 dias sem eu aparecer para resolver tudo, sem cobrir nenhuma conta, sem limpar a bagunça que eles sempre ignoraram. Na sexta de manhã, acordei com uma mensagem de voz da minha mãe. Não era como as outras. Não tinha aquele tom alegre. A voz dela estava tensa, tentando esconder o pânico. Mal conseguia. Marcos, não sei o que está acontecendo com você, mas acabei de receber um aviso do síndico. Disseram que o aluguel ainda não foi pago. E se não for resolvido até sexta, eles vão começar o processo de despejo. Eu não entendo por que você deixou isso acontecer. Me liga. Ouvi a mensagem 2 vezes. Uma para escutar. A outra para sentir. E sabe o que não tinha? Nenhuma desculpa, nenhuma sentimos sua falta, nenhuma entendemos o que fizemos. Nada disso. Só confusão porque a galinha dos ovos de ouro tinha parado de pagar o aluguel. Nenhuma menção ao jantar de aniversário. Nenhuma menção a mim. Só o aluguel. 2 horas depois, recebi outra mensagem, quase igual. Dessa vez, do meu pai. A mensagem dele era mais passivo-agressiva. E aí, filho? Recebi uma carta da seguradora dizendo que o carro não tá mais coberto. Você deve ter trocado de banco ou algo assim. Teria sido bom me avisar. Enfim, tô indo pra loja hoje, então me avisa quando já tiver resolvido. Quando tiver resolvido. Não se você puder ajudar só a suposição de que eu ia dar um jeito, como sempre. Como se tudo isso fosse só uma birra minha, uma encenação dramática para chamar atenção. Eu não respondi.
Em vez disso, abri o aplicativo de notas no meu celular e comecei a digitar uma lista. Todas as despesas que cobri nos últimos 3 anos. Aluguel da mamãe. Seguro do carro do papai. Recargas de receita médica. Contas de luz, água, gás. Presentes de casamento. Empréstimos de última hora. Jantares de aniversário surpresa. Mais de $42.000. Eu não planejava mandar para ninguém. Mas foi bom ver. Bom saber que eu não estava exagerando, que eu não tinha inventado o quanto eu já tinha feito por eles. Porque, claramente, eles tinham esquecido. O ponto de virada foi no sábado seguinte. Eu estava em casa, respondendo uns e-mails, quando a campainha tocou. Fui ver pela câmera. Era ela. Kendra. Cabelo meio ajeitado, óculos escuros, segurando uma bandeja de cupcakes comprados na loja, mas colocados numa lata decorada daquelas que tenta parecer algo mais pessoal. Eu quase não abri a porta. Mas uma parte de mim queria ver o que ela ia dizer cara a cara. Abri a porta pela metade. Ela forçou um sorrisinho. Ei! Achei que podia passar aqui. Trouxe os cupcakes. Não peguei. O sorriso dela começou a vacilar. É a semana do seu aniversário, né? Quer dizer, era. E eu sei que as coisas ficaram meio estranhas. Me encostei no batente da porta. Estranhas? Ela suspirou, daquele jeito exagerado. Ok, tensas. Mas, tipo, você deixou tenso, Marcos. Você jogou aquela indireta no grupo. Levantei uma sobrancelha. Eu não falei nada no grupo, você sabe o que quero dizer, ela disse, passando por mim na sala de estar, como se fosse dona do lugar. Você postou aquela coisa toda sobre pagar o aluguel da mãe e o seguro do pai, e agora todo mundo está surtando achando que você está cortando a gente. Eu fechei a porta e me virei devagar. Eu não disse que estava cortando ninguém. Mas você cortou, Marcos, com o aluguel, o seguro e tudo mais. Não é só o dinheiro, é o jeito que você fez. Você não falou com ninguém, não explicou nada. Eu passei por ela, sentei e finalmente olhei nos olhos dela. Tipo, você me explicou porque organizou um jantar do outro lado da cidade com todo mundo, menos eu? Você falou comigo antes de tomar essa decisão? Ela piscou, meio desconcertada. Não era meu jantar, Rei escolheu o lugar. Eu ri. Ah, claro, vamos lá. Você marcou todo mundo, postou a foto e ainda deixou um comentário dizendo que eu tinha meus próprios planos. Essa era a sua mensagem. Não haja como se estivesse surpresa por eu finalmente ter ouvido. A expressão dela escureceu. É isso que eu quero dizer, você está sendo dramático. A gente não achou que você se importaria, você sempre faz as suas próprias coisas, nunca pede nada. Você sempre age como se fosse melhor do que nós. Eu me levantei. Não, eu ajo como alguém que tem limites. E sabe o que? Eu não peço nada porque aprendi há muito tempo que pedir não funciona nesta família. A menos que você tenha alguma carta de culpa para jogar. Mas eu apareço, eu pago, eu apoio, eu cubro, e sabe o que eu recebo em troca? Um assento atrás da câmera, uma nota de rodapé na vida de vocês. Ela colocou a lata de cupcakes na mesa e cruzou os braços. Então, o que agora? Você quer que a gente implore? Você quer um pedido de desculpas? Eu fui até a mesa, peguei a lata e devolvi para ela. Não, eu só quero honestidade. Se você não me considera família. Tudo bem, mas não sorria na minha cara e finja que eu desapareci no meu aniversário. Não pegue meu dinheiro e haja como se minha ausência não fosse grande coisa. Você quer que as coisas voltem ao normal? Isso nunca foi normal. O rosto dela corou. A mãe está com medo de perder a casa, o carro do pai não tem seguro. Você está colocando eles em perigo por causa de alguns sentimentos feridos. Não, eu disse baixinho. Eles se colocaram em perigo quando construíram suas vidas em cima de alguém que claramente não respeitam. Eu só estou saindo do papel que eles escreveram para mim, sem meu consentimento.
Por um momento, ela não disse nada, apenas me encarou, com a boca ligeiramente aberta, como se não conseguisse acreditar que eu estava realmente me mantendo firme. Então, ela se virou, caminhou até a porta e parou antes de abri-la. Espero que isso valha a pena, ela disse. Espero que faça você pensar. Eu apenas respondi, e então ela foi embora. A precipitação veio rápido depois disso. A mãe ligou chorando 2 dias depois, sem se desculpar, apenas em pânico. Eu não sei o que devemos fazer. Eles disseram que temos até sexta-feira ou vão começar o processo. Por que você está fazendo isso, Marcos? Eu quase respondi. Quase. Mas em vez disso, escrevi algo, uma mensagem que eu enviaria assim que a poeira baixasse, assim que eu tivesse certeza de que eles finalmente me veriam por mais do que apenas o que eu fornecia. Esperei uma semana inteira antes de enviar a mensagem. 7 dias de mensagens ignoradas, chamadas perdidas e um bate-papo em grupo tão assustadoramente silencioso que você pensaria que alguém tivesse falecido. Só que não. Eles só tinham perdido sua carona grátis e estavam começando a perceber isso. Minha mãe me mandou 5 mensagens em um dia, uma para implorar, uma para me fazer sentir culpado, e mais 3 para me lembrar que ela não estava ficando mais jovem e precisava de estabilidade na idade dela. Sem menção ao aniversário. Sem menção ao jantar, apenas o mesmo ciclo de expectativas, mas dessa vez com um pouco mais de pânico no tom. Meu pai me deixou uma mensagem de voz que realmente me fez sentar. Marcos, eu não sei o que aconteceu, eu sei que cometemos erros, sua mãe, sua irmã, eu também, mas essa situação do seguro é séria. Se algo acontecer e eu não estiver coberto, por favor, filho, não nos faça pagar por algo que a Kendra fez. Aquele foi diferente, não pela culpa, mas pela verdade nisso. Pela primeira vez, ele reconheceu que alguém tinha feito algo errado, e não fui eu. Isso era novo, mas ainda assim, isso não mudou os fatos. Ele se beneficiou tanto quanto viu as coisas acontecerem de novo, e o silêncio ainda é cumplicidade. Então eu sentei, peguei minhas anotações e escrevi a mensagem. Não foi emocional, não foi cruel, foi apenas honesto. Oi, pessoal, eu queria esclarecer algumas coisas, já que parece haver confusão. Eu não cortei ninguém. Eu só parei de fazer coisas pelas quais nunca fui agradecido. O aluguel, o seguro do carro, as contas. Eu fiz essas coisas porque queria ajudar, mas percebi que meu apoio nunca foi apreciado, só esperado. Passei meu aniversário sentado sozinho em um restaurante que eu paguei. Ninguém apareceu, ninguém mandou mensagem. Em vez disso, vocês todos tiveram um jantar separado e postaram sobre isso como se eu não existisse. Isso não foi um descuido, foi uma mensagem, e eu ouvi alto e claro. Então é assim que as coisas estão, não vou pagar por pessoas que não me tratam como família. Se isso mudar, podemos conversar. Mas até lá, eu estou priorizando pessoas que aparecem para mim, não apenas minha carteira. Enviei sem rodeios, sem espaço para interpretações erradas. Eu até assisti a pequena cena pelos ícones aparecendo um por um no chat do grupo familiar. Kendra, primeiro, claro. Depois rei. Depois mãe. E então? A confusão começou. Kendra respondeu quase na hora. Uau, não acredito que você vai expor tudo isso na frente de todo mundo, tentando nos fazer sentir como lixo. Eu não respondi. A mãe mandou uma mensagem logo depois. Eu entendo sua mágoa, mas não puna todo mundo por uma noite. Nós te amamos, sempre te amamos. Aquilo doeu, porque era tecnicamente verdade, mas amar alguém enquanto constantemente tira dela sem cuidado ou respeito, isso não é amor, é propriedade. Aí veio o rei. Eu nem sabia que era seu jantar de aniversário. A Kendra só disse que você estava fazendo suas próprias coisas. Não me envolva nisso. Típico do rei, sempre o primeiro a recuar quando a responsabilidade aparece. O pai não respondeu no chat, mas algumas horas depois me mandou uma mensagem privada. Eu estraguei tudo. Você fez mais por esta família do que qualquer um de nós jamais reconheceu. Eu deixei sua irmã comandar as coisas porque era mais fácil. Eu deveria ter interferido muito antes. Você não merecia o que aconteceu. Se você estiver aberto a isso, eu gostaria de sentar para conversar, só nós dois. Aquilo me pegou de surpresa.
Eu não respondi na hora, deixei passar alguns dias, não por mesquinharia, mas só para ver o que eles fariam sem mim. A mãe começou a postar mensagens passivo-agressivas no Facebook. Sabe, família nem sempre é sobre sangue, e algumas pessoas só fazem coisas boas para depois usá-las contra você. Mais tarde, Kendra dobrou a aposta e postou histórias no Instagram dos seus novos jantares de família com os amigos, com legendas como: pelo menos essas pessoas aparecem. O rei ficou em silêncio, o que provavelmente foi o melhor. E o Jordan, ele realmente me mandou uma mensagem, dizendo: agora entendi, pensei que você estava exagerando, mas sim, isso foi baixo. Se você quiser sair, só nós dois, estou dentro, sem pressão. Fiquei olhando para aquela mensagem por mais tempo do que deveria. O Jordan sempre foi aquele que ficava ali no meio, sem tomar lado. Passivo demais para me defender, leal demais a Kendra para questioná-la. Mas talvez agora ele estivesse finalmente enxergando o que eu vi. Ainda não respondi. Não ainda. Mas algumas semanas se passaram. A mamãe perdeu o prazo do pagamento do aluguel. Eu soube porque o prédio dela me mandou o aviso de atraso por engano. Eu ainda estava listado como contato de emergência. Não liguei para eles, não paguei. Depois, descobri que o papai perdeu a renovação do DMV porque o seguro dele expirou no sistema. Ele pagou do próprio bolso. Sei disso porque ele atualizou a apólice sem me perguntar. Pela primeira vez em 6 anos, as coisas estavam mudando. Então, em uma manhã de sábado, recebi outra batida na porta. Dessa vez, era o papai. Sem aviso, sem ligação. Só ele parado na minha varanda, segurando 2 cafés. Ele parecia mais velho do que eu lembrava. Mais grisalho, mais cansado ao redor dos olhos. Abri a porta devagar. Você dirigiu até aqui? Ele me entregou uma das xícaras. Não pensei que você atenderia o telefone. Me afastei e respondi. Você estava certo. Nós sentamos em silêncio por um tempo. Só tomamos o café e observamos as crianças da vizinhança andando de bicicleta na frente de casa. Parecia normal, até que ele quebrou o silêncio. Eu li sua mensagem algumas vezes. Ele disse: acho que precisava ver isso por escrito. Não percebi o quão cego eu tinha sido. Eu não disse nada. Deixei a Kendra falar demais. Ela sempre foi a barulhenta. Você sempre foi o quieto. E acho que eu só deixei ela preencher o espaço. Eu balancei a cabeça lentamente. Ela não preencheu, só usou isso como arma. Ele estremeceu. Sim, ela fez. Fez uma pausa. Não estou pedindo dinheiro, ele disse rapidamente. Vim aqui porque queria me desculpar. Não porque eu estava perdendo algo, mas porque já tinha perdido. Você e eu não queremos continuar com isso. Isso me pegou de surpresa, foi o primeiro pedido de desculpas de verdade que eu ouvi dele, sem condições ou pedidos, só uma atitude honesta. Coloquei a xícara no chão. Obrigado, eu disse. Isso significa mais do que você imagina. Ele assentiu. Não sou perfeita, mas estou aprendendo. Espero que um dia o resto da família também aprenda. Depois que ele foi embora, fiquei um tempo pensando em tudo. Deixei isso cair em mim. Eu não estava mais com raiva, não realmente, só estava cansado. Cansado de ser a pessoa que mantinha tudo funcionando enquanto os outros apenas ficavam no banco do passageiro. Mas agora, finalmente, eles estavam começando a entender como era a estrada sem mim. Semanas viraram meses. A Kendra finalmente me enviou um longo e-mail, meio pedido de desculpas, meio desculpa vazia. Eu não respondi, não porque eu a odiasse, mas porque ainda não confiava nela. Não ainda. Mamãe ligou mais algumas vezes, cada vez mais suave, um pouco mais parecida com a mulher que eu lembrava de crescer. Eu respondi a última vez, mas a conversa foi sobre nada e sobre tudo. Ela não pediu ajuda e eu não ofereci. Foi a primeira conversa real que tivemos em anos. O Jordan começou a me visitar mais, até me convidou para o novo apartamento dele, que ele pagava sozinho. Ele me ofereceu uma bebida, e nós sentamos no sofá descombinado dele e assistimos a um jogo, como irmãos que não precisavam de palavras para consertar as coisas.
Eu não voltei a pagar as contas deles, mas comecei a construir outra coisa, limites. E, estranhamente, eles começaram a respeitá-los. Alguns dias foram estranhos, outros curadores, mas finalmente foram reais. E no meu próximo aniversário, eu não fiz reserva, não enviei convites, não paguei nada. Em vez disso, deixei as pessoas me mostrarem o que estavam dispostas a trazer para a mesa.